Abra sua Bíblia em Atos capítulo 18, versículo 24. Volta comigo no versículo 1, porque eu preciso que vocês prestem muita atenção aos textos que vão trazer a base do que o Espírito Santo quer nos instruir, amém? 18:1, quem achou diga amém. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá em Corinto, encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. A palavra Áquila significa águia. A palavra Priscila significa velha. Então aqui nós temos uma águia velha. Pule para o versículo 18. Perdão, versículo 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo. Número 1, homem eloquente. Aleluia. Número 2, poderoso nas Escrituras. Número 3, instruído no caminho do Senhor. Número 4, fervoroso de espírito. Um Hudson da vida. Número 5, ensinava com precisão a respeito de Jesus. Um pastor geral da vida. Agora tinha um problema na vida dele. Apesar de todas essas características fantásticas, por volta de 20 anos depois da igreja haver nascido, diz a palavra que ele conhecia apenas o batismo de João. Não adianta você ter características maravilhosas, dons, unções, conhecimentos, mas se você está operando debaixo de um manto ultrapassado. Não adianta você ter características tremendas, mas tomar essas características e funcionar com elas debaixo de um manto ultrapassado. No caso aqui, o manto de João Batista. João Batista tinha morrido, Jesus tinha se levantado, Jesus tinha morrido e ressuscitado, o Espírito Santo tinha se derramado, o povo estava orando em línguas. Pentecostes era a ordem. De repente aparece um homem fervoroso de espírito, que conhecia Jesus, pregava bem sobre o Senhor. Ele aparentemente, ele tinha uma aparência, quem olhava para ele, puxa, esse cara é o cara, mas ele tinha um limite. Essa noite Deus vai quebrar os limites da sua vida. Eu sei que eu estou ministrando aqui para pastores, para líderes, para pessoas que têm dons, têm propósito, têm chamado. Você conhece o Senhor, você já teve experiências com o Senhor, mas meu irmão, se você caminha debaixo de João Batista, o Senhor te diz: tu está debaixo de um manto errado, tu está debaixo de um manto ultrapassado. Sai de João Batista e venha para Jesus Cristo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
É muito cômodo você estar debaixo de um manto, quando você, debaixo daquele manto, tem dons, finanças, uma família abençoada. Está tudo bem debaixo daquele manto, mas vamos continuar lendo. Verso 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente. Já tem outra característica aqui, ó. Ele era ousado. Na sinagoga, uau. Ouvindo, porém, agora não é mais uma águia velha. Ouvindo, porém, uma velha águia. Aqui já houve uma mudança. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila. O texto começa com Áquila e Priscila, e o texto termina com Priscila e Áquila. Aqui tem uma mudança de dimensão. A partir daqui, nunca mais você vai encontrar Áquila e Priscila. É sempre Priscila e Áquila. Ou seja, você pode até ser uma águia velha. Ou seja, alguém que opera debaixo de um manto ultrapassado, de doutrinas falsas, da lei. Qual é o manto ultrapassado? É a lei. Qual é o manto atual? É a graça. Qual é o manto ultrapassado? É a justiça própria. Qual é o manto atual? É a vida no Espírito. É o Evangelho simples de Jesus Cristo. Então, Deus pode te tomar e te transformar de uma águia velha numa velha águia. Aí você me pergunta, pastor, mas não tem diferença? Tem muita diferença. Inclusive tem uma lenda muito bonita sobre a águia, né? Que quando ela faz 40 anos, ela sobe para um lugar, quebra o bico, tira as unhas, arranca as penas, e ali a águia passa por uma renovação. Essa lenda é muito bonita. Talvez você hoje está sem bico, talvez hoje você está sem pena, talvez hoje você está sem unhas, aquela coisa mais horrível. Imagina um frango despenado na fenda de uma rocha. Mas diz a lenda que porque a águia faz isso, ela vive mais 40 anos. Então aceite os processos de Deus na sua vida. Aceite sair de um lugar e entrar em outro lugar. Ah, mas João Batista... E aí a sua alma começa a defender o seu passado. E aí as suas emoções começam a defender o seu passado. Sua mente começa a argumentar com o seu passado. Mas João Batista, e você tem todo uma advocacia daquele manto. Mas querido, olha para mim, não funciona mais. Não ande onde Deus esteve, ande onde Deus está. Aceite o processo de deixar de ser uma águia velha para se tornar uma velha águia. O que a igreja está precisando hoje, olhe para mim, o que a igreja está precisando hoje são de velhas águias, não de águias velhas. Gente maduro, gente que conhece a fé, gente que conhece a voz do Espírito, o testemunho do Espírito, a palavra revelada, gente que sabe quando um sonho é da alma, quando um sonho vem de Satanás, quando um sonho é de Deus, gente que sabe discernir as coisas espirituais, gente que tem as suas faculdades exercitadas pela fé. Meu querido, talvez hoje você está um pouco em crise, porque você está passando um momento em que
A única coisa que você sabe é exercer sua fé, e você não está vendo nada. Querido, você não está vendo nada, mas Deus está vendo tudo. Porque Deus está vendo uma Áquila e Priscila ser transformada numa Priscila e Áquila. Puxa, eu exerço fé. Puxa, eu confesso a palavra. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Se você tem esse tipo de argumentação, para com isso. Ou então larga de vez esse negócio. É porque eu oro em línguas, eu jejuo. Aí ele começa a se firmar na justiça própria. Toda vez que você se justifica, você cai na lei. Toda vez que você se justifica, você cai na justiça própria. É porque eu oro em línguas, eu medito na palavra, eu jejuo. Aí eu te digo, coitadinho. Nossa, pastor, você fala assim porque a sua luz não está cortada. Você fala assim porque você não está comendo arroz puro no prato. Querido, eu não estou nem aí se a sua luz está cortada ou se você está comendo arroz puro. Deus está formando um profeta. Deus está formando um guerreiro. Deus está formando uma voz profética. Me perdoe. Eu não estou desrespeitando a sua dor. Eu só estou colocando o propósito acima dela. Se você vier chorar comigo, eu vou chorar com você. Chorar é com os que choram, alegrar é com os que se alegram. Tudo bem, mas nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de um Jesus que está voltando. Nós estamos falando de um país que está em crise. Nós estamos falando de um povo que está perdido. Nós estamos falando de uma geração que está em busca de referenciais, de uma geração que está em busca de paz. Deus te trouxe para ouvir e crer. Você que me assiste pela internet, Deus te trouxe para debaixo desse manto. Não é para que você seja apenas um filho, mais que isso, para que você seja um pai. Ser pai dói. Crescer dói. Porque você tem que mudar de mentalidade. Você tem que mudar de sentimento. Você tem que mudar o que você fala. Paulo disse: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, sentia como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, Deus está falando para cada um aqui: vira homem, rapaz. Eu recebo essa palavra. Como que vira homem? Recalamaçocotorobochequetarabarabara. 4, 5, 6, 7, 8 horas por dia, se entregando no altar da oração, se entregando no altar da oração. Talvez passe 1 ano, nada aconteceu, 2 anos, nada aconteceu, 3 anos, nada aconteceu. Mas calma, Deus não é Deus do tempo, Deus é Deus da eternidade, e Ele tem tudo sob controle. Você pode se sentir desnorteado, mas eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer: há um Deus na sua vida, apontando com a direção. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila ouviram Apolo pregar. Repete assim comigo: tomaram-no consigo. Como é bom ter uma Priscila e uma Áquila na nossa vida. Diga comigo bem forte: tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. Eu fico imaginando o amor, o carinho, o cuidado de Priscila e Áquila. Chamaram Apolo, falaram: Apolo, vem cá. Cara, tu é o cara.
Rapaz, tu prega demais. Ninguém, cara, você é eloquente, você conhece, você... Tá, mas deixa eu te falar uma coisa. Você só conhece o batismo de João. Nós queremos te apresentar outro batismo. Porque João disse: depois de mim, eu batizo com água, mas depois de mim vai vir um que vai batizar com fogo. Priscila e Áquila chamaram ele e foram conversar essas coisas. E Apolo ia sair. Eu vou ler o texto aqui. Apolo estava saindo de viagem. Eu fiquei imaginando Priscila e Áquila conversando com ele. Cara, você é uma bênção, mas você está tão longe, cara. Assim, é muito bom a sua intenção. Você conhece o Senhor, você está salvo, cara. Mas nós queremos te mostrar outra coisa. Aí eu fiquei imaginando Apolo, né? Porque, irmãos, essa situação foi tão resolvida que lá na frente Paulo diz assim: seja Apolo, seja Paulo, seja Cefas, tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Foi resolvida. Foi resolvida. E eles chamaram Apolo. Apolo, é o seguinte: tem um batismo aí, cara, que é o seguinte. Não é de João, esquece. É o batismo com fogo. Rapaz, vai descer um fogo em você, e você vai falar numa língua sobrenatural. Aí Apolo: e como é que é esse negócio? É simples, faz assim com a sua mão, que a gente vai impor as mãos sobre você e você vai receber. Aí Apolo: então vamos lá. Aí Priscila e Áquila: pumba! E Apolo: e olha o que diz a Bíblia, como que a coisa foi corrigida. Verso 27: querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos. Ele já estava corrigido. E escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande olha como é que ele mudou de dimensão, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que o Cristo é Jesus. Vou te dar uma palavra, meu irmão. As coisas podem mudar na sua vida. Você pode entrar numa nova unção. Você pode entrar numa nova unção. E lembre que uma nova unção liberará novos acontecimentos. Uma nova unção liberará novos acontecimentos. Existem acontecimentos que estão no plano A, existem acontecimentos que estão no plano B, existem acontecimentos que estão no plano C, E, F, G, H, A. O lugar no espírito que você está define os acontecimentos de Deus na sua vida. O lugar no espírito que você está define os acontecimentos de Deus na sua vida. E é desse lugar que você ministra. Para de ministrar debaixo de João Batista e começa a ministrar debaixo de Paulo. Capítulo 19. Verso 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, quer dizer, ele já tinha viajado de Éfeso para Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, Paulo gostava das regiões mais altas, chegou em Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram?
Ao que lhe responderam: pelo contrário, a gente nem sabe que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: pois, em que batismo fostes batizados? Quem tinha passado por lá? Apolo. Volta o texto. Quem tinha passado por lá? Aí chega Paulo. Passou um, chegou lá, uma águia velha. Agora chegou aqui uma velha águia. Em que batismo? Eu fico imaginando os irmãos assim, enganados, dizendo: uai, se eles fossem mineiros, uai, nós somos batizados do batismo de João. Não é não? Quantas vezes, irmãos, nós temos essa exclamação dentro de nós? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe. Deixa eu te falar uma coisa, olha para mim. Tem coisa de Deus para a sua vida que você nem sabe que existe. Mas eu estou aqui como profeta de Deus para dizer: existe. A gente nem sabe que existe. Então Paulo perguntou: se eles não receberam o Espírito Santo, tinha um problema de fundamento. Repete isso bem forte comigo. Se eles não haviam recebido o Espírito Santo, havia um problema de fundamento. O batismo de João. Então Paulo perguntou: em que pois fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Quantas vezes você está entusiasmado e não sabe que está errado? Quantas vezes você está dançando na festa errada? Quantas vezes você está celebrando um passado que não existe mais? Pelo amor de Deus! Será que Deus vai ter que aparecer para você? O próprio Deus: ei! Esquece o passado. Passou, acabou, cara. Acabou. Para de ficar entusiasmando-se quando o Senhor tem vinho novo. Óleo fresco. Meu querido, você não é autorizado para celebrar uma unção que passou. Você é chamado para viver uma unção que está sendo derramada agora. Óleo velho fica rançoso. Óleo novo sempre te leva a uma nova dimensão. Deixa o óleo que está no motor do seu carro para sempre. Vai fundir o motor. Deus está falando para alguns aqui: troca o óleo, meu filho. Ah, mas isso envolve o quê? Eu não sei o que envolve. Troca o óleo. Meu querido, em relação à unção de Deus, seja inconsequente. Ah, mas vão me colocar na fogueira. Querido, não importa onde vão te colocar, não importa o que vão te falar, não importa o caminho que vão te apresentar, não importa o que você vai perder. Sabe o que é que importa? Vamos continuar lendo. Capítulo 19, versículo 3. Então Paulo perguntou: em que pois foste batizado? Respondendo: o batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos,
veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Aleluia! Quando você deixa Áquila e Priscila virar Priscila e Áquila, o fogo vem. Vou repetir. Quando você deixa Áquila e Priscila se tornarem Priscila e Áquila, o fogo vem. Porque você sai do que foi e entra no que é. Irmãos, me perdoe, o Espírito Santo está me falando aqui agora. Tem pessoas aqui que precisam sair do que foi e entrar no que é. Aqui. Aqui pela internet. Aí você vai me dizer, pastor, mas não é fácil. Tem a ver com... Não importa. O que tem a ver? Que aquele dia você não vai estar diante de mim lá no trono. Você não vai estar diante de Chico e Chica. Aquele dia você vai estar diante do Senhor. Cada um dará conta de si. Irmãos, tem muitas pessoas que ouvem a verdade revelada, recebem o toque no Espírito e rejeitam. Eu não estou falando que ele ouve uma palavra, não. Eu estou falando de gente que é tocada, que é convencida. O negócio entra no espírito dele. Mas ele não suporta as consequências. Ele não suporta o preço. Não gosto dessa palavra, mas entendam. Porque é tudo pela graça. Mas para andar na graça, você tem que ter coragem. Para andar na graça, você tem que ser macho. Você tem que ser varão valoroso. Para andar na graça, você tem que ser ousado. Para andar na graça, você tem que ser intrépido. Para andar na graça, você tem que acreditar nela. A graça não funciona para quem duvida. Ela abraça quem duvida, mas não funciona para ele. Ela beija ele, mas não funciona para ele. Ela chora por ele, mas não funciona para ele. Ela carrega ele no colo, mas não muda a vida dele. A graça é para quem crê. É mudança de aliança. João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento. Jesus foi o primeiro profeta do Novo Testamento. João Batista comeu gafanhoto e mel. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A comida de João Batista era física, a comida de Jesus era espiritual. Os dois foram para o deserto com alimentos diferentes. João Batista foi alimentado por insetos. Jesus foi servido pelos anjos. Dá um grito de vitória!
Ó, o pessoal de Belém, o Lucas está mandando um beijo aqui, viu? Ah, manda um beijo para eles lá. E eu mando um beijo para todos os nossos ouvintes aí, pessoal do norte, sul, leste, oeste, Europa, África, Estados Unidos, Chile, Japão, etc, etc, etc. Tem que parar de falar, senão os iam. E nós? Vocês também. Então, amado, deixa eu te falar algo sobre paternidade. Paternidade significa que você é filho de um manto. Paternidade significa que uma árvore frutífera te atraiu a tal ponto que você não quer outra comida. Paternidade significa que você não está mais perdido espiritualmente. Você achou seu propósito profético. Paternidade significa que você aprenderá a governar debaixo daquele manto. Qualquer paternidade que não te treine no reino não é paternidade. É chefismo, é encabrestamento. A paternidade não é para controlar você, é para servir você. A paternidade não é para manipular você, é para transferir uma unção para a sua vida. A paternidade é um referencial sob o qual você sujeita o seu coração aos princípios que estão governando aquele ministério. Paternidade não tem a ver com placa ouvir e crer, nem batista, nem presbiteriano, etc, etc. Paternidade tem a ver com um manto, com uma verdade, com uma unção. Querido, deixa eu te dar uma palavra. Não tenha medo de ser filho. Tenha medo de ser chefiado. Não tenha medo de ser filho. Não tenha medo de ser Timóteo. Esse mesmo Paulo, em Atos, encontra-se com Timóteo. Timóteo já era crente, filho de mãe crente judia e pai grego. Diga bem forte comigo, Timóteo. Mais forte todos. Timóteo. Filho de mãe crente judia e pai grego. Havia uma mistura na cabeça daquele menino. Mas aí chega um verdadeiro apóstolo. Um verdadeiro apóstolo. Ele vai acabar com a confusão doutrinária que está na sua cabeça. Um verdadeiro apóstolo vai acabar com a confusão espiritual que está na sua vida, com a confusão emocional, com a confusão psicológica. Um verdadeiro apóstolo vai encontrar com você e vai circuncidar você. Entenda, Paulo circuncida Timóteo, ou seja, Paulo tocou na intimidade. Meu irmão, o dia que você encontrar um pai, pode deixar ele tocar na sua intimidade. Porque Ele vai te proteger, Ele vai te cobrir. O interesse dEle é que você cresça, é que você vá. Amém. Saia do espírito de concorrência com seu pai e entre no espírito de catapulta. Tem gente que concorre com o pai. Para com isso, irmão. Está atrapalhando ele de catapultar. Catapulta é um negócio que pega uma pedra assim e joga assim. Não, nós não seremos uma geração órfã.
nós funcionaremos debaixo de um manto. Diga assim comigo: hora após hora. Mais forte: hora após hora. Hora após hora. Diga bem forte comigo: um verdadeiro pai será usado por Deus, o verdadeiro pai, para transferir para a minha vida unção de governo. Dá um grito de vitória. Olha o versículo 7. Olha o versículo 7. Por que eu estou falando de unção de governo? Eram ao todo uns 12. Tem muito mistério aqui. Eram ao todo uns 12 homens. 12 fala de governo. A mulher de Apocalipse tinha uma coroa com 12 estrelas na cabeça. Tem gente aqui que nunca se sujeita a uma paternidade, por isso não tem uma estrela na cabeça. Ninguém olha para essa pessoa e diz: é assim que se faz. Porque quando você tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça, você passa a ser um caminho, você passa a ser um ensino, você passa a ser uma profecia, você passa a ser uma proclamação, você passa a ser uma pregação, você passa a ser uma carta viva. Tenha medo de ser filho não, meu irmão. Tenha medo de ser órfão. Quem é que está com a mão na tua cabeça? Não entendi, pastor. Você vê tanto que você está longe. Quando Davi matou Golias, no momento que Golias tombou, Saul perguntou para Joabe: quem é o pai dele? Saul não perguntou onde ele aprendeu isso. Saul não perguntou onde esse menino achou essas habilidades. Saul não perguntou como é que ele teve coragem de enfrentar esse gigante. A hora que Golias tombou, que o menino cortou a cabeça, foi depois que ele cortou a cabeça, ele levantou a cabeça, aí Saul não aguentou, só perguntou: Joabe, quem que é o pai dele? Seja filho, honre o teu pai, e os Golias cairão. Esse é o tema dessa palavra. Seja filho, honre o teu pai, e os teus Golias cairão. Vamos começar a falar em línguas. Levanta as suas mãos. Duribi canta rebadara barabara carabara barabara barabara. Surrabadara bakara labasita labaranto rubodoro shoroboro. Um filho que tem vergonha da sua paternidade é um filho que traz vergonha à família. Um filho que tem vergonha de dizer quem é o pai é um filho que não é digno de ser pai.
Quem não assume paternidade nunca terá seguidores. Ninguém vai olhar para você e dizer: eu vou te seguir, porque você não é filho. Não estou falando filho da alma, eu não estou falando filho da carne, nem filho do espírito, porque o verdadeiro pai é Jeová. Eu estou falando filho de um manto, filho de princípios espirituais que governam um ministério, representado por Apolo, representado por Paulo, representado por Cefas. Seja Apolo, seja Cefas, seja Paulo, tudo é voz de Cristo e Cristo de Deus. Porém lá embaixo Paulo diz: ainda que vocês tenham milhares de preceptores em Cristo, eu pelo Evangelho vos gerei, exorto-vos que sejais meus imitadores. Ande com Apolo, ande com Cefas, ande com Apolo, ande com Cefas, ande com Paulo, mas defina sua paternidade. Não é errado você beber de Paulo, não é errado você beber de Apolo, não é errado você beber de Cefas, é errado você ser independente. Não existe independência no corpo de Cristo. O óleo cai na cabeça de Arão, desce para a barba e escorre nas suas vestes. Com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. É como um orvalho. Aleluia. Sobre a relva. Ali ordena o Senhor a sua bênção. Você é completamente livre no espírito e proporcionalmente dependente do corpo. Você é completamente livre para seguir a direção do Espírito, mas o Espírito não é incoerente, e ele não vai guiar você para fora da realidade do corpo de Cristo. Por isso está escrito que alguns que não discerniram o corpo ficaram fracos, ficaram doentes, e muitos morreram. Não discernir o corpo vai trazer problemas para você. Por quê, pastor? Porque talvez uma unção que você precisa está em alguém que você não gosta. Então quando você discerne o corpo, você se quebranta. Quando você discerne o corpo, você se humilha. Quando você discerne o corpo, você não tem dificuldade de dizer: Dave Robertson é meu pai. Você não tem dificuldade de assumir a identidade da sua paternidade. E porque você está debaixo de um manto, debaixo de princípios, a autoridade de pai flui na sua vida, e você começa a gerar filhos espirituais. Porque você se torna Isaac, você gera Jacó. Porque você se torna Jacó, você gera os 12. Porque você se torna os 12, você se torna uma nação inteira. Deus é Deus de princípios. Livres para seguir o Espírito, dependentes uns dos outros, nos vínculos de amor, na igreja orgânica.
com uma voz profética sobre a minha vida. Aleluia. Quem recebe essa palavra? Vocês aí da internet, quem recebe essa palavra? Amém?